Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação do podcast É a Minha Vez, onde eu, William, entrevisto alunos do VDJ que já transformaram seu hobby em uma fonte de renda extra. E hoje aqui comigo está o Luiz, da Corvo Lúdico, que vai nos contar um pouco mais sobre como é que foi essa jornada de iniciar a sua marca e a sua renda extra com jogos de tabuleiro e também sair da pessoa que estava aqui maratonando os podcasts É a Minha Vez para a pessoa que está sentada, né, na cadeira aqui de entrevistado do podcast. Então, antes da gente começar, eu queria saber, Luiz, tá me ouvindo direitinho? Como é que estão as coisas por aí? Tudo certo? Tudo certinho, tô escutando tudo certinho. Perfeito, perfeito. Então, vamos embora, então. Luiz, antes da gente começar esse papo e falar um pouco mais, né, sobre a tua história e isso, eu queria que tu apresentasse para o pessoal de casa hoje um pouco mais da tua marca, né? Então, o que que vocês fazem, o que que vocês trabalham, com também que cidade que vocês estão, né? Só para o pessoal conhecer um pouco mais ela antes da gente aprofundar na história dela. Tudo bem. Olá, pessoal, eu sou o Luiz Fernando, eu tenho a marca Corvo Lúdico, a gente é aqui de Londrina, do Paraná, né? Então, Londrina, no Paraná, que é uma cidade relativamente grande, tem cerca ali de 500 mil habitantes, né? Então, já tem ali uma comunidade, uma cena ali do pessoal que curte jogos de tabuleiro. A minha profissão, eu sou programador, então sou desenvolvedor front-end, então trabalho já na área de TI. E estamos agora, já há algum tempo, né, já há alguns meses com a nossa marca do Corvo Lúdico. A gente trabalha principalmente com aluguéis, né? Então a gente não está atuando tanto em eventos, mas estamos indo, estamos seguindo e estamos conseguindo fazer essa renda extra. Muito massa, muito massa. E o que eu queria, até para a gente começar ali então, né, a história em ordem cronológica agora, que o pessoal já conhece a Corvo Lúdico, onde está situada, eu queria saber de ti, né? Quantos jogos mais ou menos tu tinha antes de conhecer o VDJ e começar toda essa jornada aí? Como é que era o tamanho da tua coleção? De onde é que, né, cresceu essa coleção também, assim, sabe? De onde é que surgiu essa vontade dos jogos de tabuleiro moderno também, até a gente chegar no momento de transformar isso na renda extra, né? Mas como é que era o tamanho da coleção na época e como é que é o tamanho da coleção hoje? Legal. Eu iniciei já há um tempo, né? Eu costumo brincar que era quase tudo mato aqui, lá por cerca de 2011, né? Tinha poucas editoras, a Galápagos sendo a principal. E aí, conforme foi passando os anos, eu fui comprando um jogo aqui, outro ali, pegando a promoção, a Black Friday. E isso foi construindo ali uma pequena coleção, né? Com esses jogos, né? Então, quando eu comecei o VDJ, eu tinha cerca ali de 52, 54 jogos e expansões também, né? E aí comecei o curso, né? Fui lá, abri a marca, e aí conforme foi entrando os dinheiros dos aluguéis, né? Eu fui reinvestindo e aí adquirindo mais novos jogos ali para coleção, tanto para ter um acervo maior também para os clientes poderem é, Uhum. ter mais opção para jogar, né? E agora, atualmente, tem cerca ali de 85 jogos, né, e expansões na coleção ali no nosso acervo disponível. Ah, que massa, que massa. E quanto tempo mais ou menos tem da Corvo Lúdico, assim, desde que tu começou até hoje? A Corvo Lúdico de meses inteiros, assim, é cerca de 4 meses, né? 4 meses e um pouquinho que a gente tem ali desde quando a gente realmente abriu a marca e começou a divulgar para todo mundo, né? E Massa, realizar massa. esses primeiros aluguéis. E o que. Não, mas isso é muito legal também, porque eu comecei em 2010, né? Então, sempre fico na dúvida Uhum. se era final de 2009, mas 2010 eu tenho um e-mail que daí eu já sabia, não, eu já estava dentro do hobby lá, né? Uhum. E realmente era tudo mato, né? Não tinha nada. Tanto que em 2011 não tinha nem sido lançado ainda Seven Wonders, que hoje é um clássico, né? Então Exatamente, é um exatamente. negócio assim das antigas, é muito legal. Mas, pô, tu começou lá atrás, né? Então, 2011, a jogar os jogos, tu já conhecia isso, onde naquela época que só tinha que importar jogo, né? Não sei se tu passou também por isso de ter Uhum. que importar jogo, Sim. mas e quando é que surgiu a primeira vez, assim, essa ideia de pensar em transformar esses jogos numa fonte de renda extra? Essa ideia, na verdade, surgiu dos próprios anúncios do VDJ, né? Essa que foi o verdadeiro motivo, né? É até uma história engraçada que eu estava parando para pensar esses dias, que foi assim, eu vi o anúncio de vocês a primeira vez,
falando, né? Ah, você já pensa em fazer uma renda extra com jogos de tabuleiro, né? E aí, a primeira vez que eu escutei o anúncio falando de aluguéis de jogos de tabuleiro, a primeira reação foi: ah, não, deixa quieto isso aí, né? Vou pegar os jogos, botar para alugar, né? Não sei o que vai acontecer, vão perder tudo, estragar, né? E aí meio que eu simplesmente abandonei. Não fui atrás, não me interessei, não fui ver, né? Eu estava num outro momento um pouco diferente. Mas aí eu tive um segundo contato com os anúncios novamente. Mas aí eu estava num momento mais aberto para a ideia, né? Eu estava pensando em renda extra, em fazer alguma coisa de diferente, né? Ocupar esse tempo livre que eu estava ali, além do serviço, com alguma coisa que realmente tivesse uma renda extra, né? E aí meio que caiu de eu ver esse anúncio ali do VDJ. E aí eu parei e escutei a mensagem com carinho daí, e aí acabei sendo convertido, né, digamos assim. E aí eu fui lá, estudei, vi como que era o curso, né, como o William falou, maratonei os outros podcasts aqui, da experiência das outras marcas, das outras empresas, e aí fui seguir com essa ideia e estamos aí hoje, Ah, massa, funcionando massa. e indo bem. Ah, massa, massa. Não, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso ainda. Porque, pô, assim, logo que eu descobri os jogos, eu sempre tive esse espírito empreendedor, né? Então, em Uhum, 2010, ali eu comecei a jogar. Logo depois eu já estava pensando, depois que eu conheci a Ludus, né, em São Paulo, daí eu comecei assim, não, uhum, quero transformar isso aqui realmente num negócio de verdade. Mas na época, o meu primeiro negócio foi comprando e revendendo jogos de tabuleiro importados. Então eu uhum, comprava tudo lá, revendia e tal, e fazia essa função, né? Daí depois eu acabei, né, indo daí para os eventos, que foi quando surgiu de fato a Lens. Mas uhum, e nesse, pô, então, quando tu viu ali, né, o anúncio, a propaganda, eu queria saber justamente assim, e daí provavelmente tu deve ter participado das aulas gratuitas lá, né, onde a gente fala um pouco mais uhum. sobre os aluguéis, mas eu gostaria de saber assim, tinha alguma coisa que te parava ou que te dava algum receio assim, de justamente dar esse passo e iniciar, né? Então, quando tu ouviu assim alugar jogos de tabuleiro, o que foi assim que né, tu disse assim, pô, será mesmo, né? Porque algumas pessoas têm essa questão de vez em quando da cidade, não acredito que não seja o teu caso, mas Uhum, tem da cidade, tem de exato. tempo, tem de, né, alguma outra coisa. O que é que tu pensava assim, pô, será que vai dar certo ou não vai? Uhum. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem um certo receio, né, é em relação à própria coleção ali, o acervo que a gente tem, né? O que vai acontecer com ele? Vai ser estragado, vai sumir, vai vir faltando peça, né? Esse eu acho que é um dos principais receios que eu tive nesse momento, assim. Um outro seria mais em relação a se vai realmente dar certo, né? Por mais que aqui seja uma cidade grande, né, ainda é uma cidade de interior, né? Então, tem os seus limites de algo de nicho, assim, né? Então você fica, pô, será que vai dar certo? Será que vai ter gente? Eu sei que tem gente que gosta de jogos de tabuleiro aqui, né? Mas será que vai vingar? Será que vai cair no gosto do pessoal? Mas uma coisa interessante é que às vezes vem pessoas conversar com você, né, no Instagram ou no WhatsApp, que acaba nem alugando, né, os jogos, mas fala que a proposta é muito legal, que gostou da ideia. Então, isso é algo que depois vem a tranquilizar mais ainda. Mas eu acho que esse principal receio era justamente com os jogos, né? Pô, vamos sumir? Vamos se pegar e não devolver mais, né? Sei lá, como que eu vou achar essa pessoa e tudo mais. Acredito que esse tenha sido um dos principais receios que eu tive. Não, e já vamos falar sobre ele, né? Até porque justamente muita gente tem esse mesmo receio, né? Assim, quem já tem jogos de tabuleiro tem muito esse medo. Até mesmo porque eu tô vendo ali pelos teus jogos na coleção, tem ali, por exemplo, um jogo que eu tinha também, que é o Último Grande Campeão. Eu tinha um Robin Hood, eu tinha todos os jogos antigos da Galápagos, né? E é um jogo que não é É, fabricado mais, né? Então, pô, imagina se perdem exatamente. esse jogo. E eu queria saber o que foi que fez com que tu tivesse segurança para, né, o que te deu segurança para poder dar esse passo e hoje em dia, tu alugando, né, já tendo clientes, como é que é na prática? Porque eu sei que antes disso é tipo assim, as pessoas vão rasgar, tocar fogo, sumir com o jogo, né? Uhum. Mas depois na prática, como é que isso se realizou, assim? Então, assim, o primeiro ponto, né, que, que na verdade, tô tentando achar as palavras corretas aqui para falar.
Mas basicamente o medo que a gente tinha, né, em relação a isso acaba meio que morrendo durante o processo das aulas, né? Acho que o curso do VDJ faz um trabalho bem interessante para tranquilizar a gente e toda a comunidade também, né, que está participando ali do desafio de 30 dias e depois, né, do networking ali. Todo mundo sempre dá dicas, né, explica ali como que funciona e isso acaba tranquilizando a gente no todo o processo, né? E eu tive uma experiência também, como eu disse, era quase tudo mato, né? Eu tive uma experiência com aluguéis de jogos há um tempo atrás também. Tinha uma empresa, acho que a nível nacional, não vou me recordar o nome, mas eles enviavam através do correio, né? A Board Talvez Game você em consiga. casa. A Board Game em casa. Talvez. Isso, exatamente. Então, eu fiz um período de aluguel lá com eles e tudo mais, e eu entendi como que funciona. E assim, eu como colecionador, cuidava como se fosse meu também, né? Então, eu acredito que muitas pessoas que alugam, eles têm esse pensamento também de cuidar, mas o VDJ dá ferramentas para a gente, né? Então, eu acredito que o contrato de aluguel também, que todas as pessoas precisam assinar quando faz o aluguel, é uma ferramenta que mostra que tem algo a mais, né? Se a pessoa não cumprir com as regras, pode ter implicações ali legais, né? Não que isso seja o intuito da gente ficar ali, não sei o quê, né? Ameaçando, mas é uma ferramenta que ajuda a gente ter essa proteção, né? Então, E basicamente seria isso. Aí massa. você perguntou sobre o dia a dia, né? Sobre a realidade. A realidade é essa também. Então, a maioria das pessoas, todo mundo cuida, os jogos voltam em perfeito estado. Tem um ou outro cliente que tem mais cuidado ou não, mas nada, não tive ainda até o momento nada que falasse, nossa, a pessoa destruiu o meu jogo, né? Não tem como, né? Então, não passei por esse problema ainda, né? Ah, que massa, massa. Não, isso é legal de saber, e até mesmo a gente, assim, estatisticamente, eu fiz esse levantamento dentro da plataforma da Lens, a gente até vai fazer no final do ano um fechamento para isso, a gente estava com 0,25% problemas em pedidos. Pedidos, e cada pedido tem mais de um jogo, geralmente, né? Então é Exatamente. realmente muito, muito, muito raro, assim, acontecer, né? Tipo, tu precisaria fazer 400 pedidos para ter um problema, assim, um problema grave, né? Não aquela coisa do desgaste Sim. natural do jogo, né? Então é O que realmente. acontece normalmente, né, interrompendo aí, às vezes Uhum. um componente, né? Aconteceu comigo, acho que umas 2 ou 3 vezes, faltando um componente, mas em 2 vezes eu consegui recuperar, né? Entrei em contato, falou, "Ah, não está perdido aí, não está aí, consegui, a pessoa achou, e aí ela entregou aqui para mim. Teve um caso só que a pessoa perdeu uma cartinha ali do Catan, né? Não era uma carta importante, nada que impedisse o jogo, né? Mas aí com contato com as editoras, né? Com a Devir ali no caso, foi bem tranquilo para fazer a substituição da carta, né? Então é uma preocupação assim que a gente tem, mas que na realidade não é a nossa realidade, né? Acontece tudo muito tranquilamente. Não, vem nisso mesmo. E o que eu queria te perguntar, assim, então, poxa, tu estava lá, né, nessa dúvida, superou isso, né, ali com o contrato, com as coisas, agora tá vendo na prática que realmente, né, era mais um receio do que de fato a realidade. E como é que foi esse processo de abertura do teu negócio? Tu chegou a participar do desafio de 30 dias ou tu fez sozinho? E também quanto tempo ali foi do momento que tu iniciou o cronograma, né? Tu começou a colocar as coisas em práticas até fazer o teu primeiro aluguel. Beleza. Eu não participei ativamente do cronograma de 30 dias, mas eu fiz o cronograma de 30 dias, né? Eu não participei ali do grupo e da movimentação, mas eu fui seguindo ali o cronograma, e o cronograma por si só, ele é autoexplicativo, né? Ele está bem enraizado ali no próprio curso do VDJ, né? Então, assim, é assistir uma aula e fazendo as coisas do cronograma. Então, assim, eu acho que foi essencial. Acho que uma das principais coisas do curso é justamente esse cronograma, porque ele te dá ali um guia, um passo a passo, o que você deve fazer por dia. Então, assim, não é muita coisa que você tem que fazer por dia, então dá para encaixar com outro serviço que você esteja fazendo, né, com o seu trabalho.
Então, assim, você vai lá, faz um pouquinho, né? Eu, como estava empolgado, fui fazendo várias aulas em uma, assim, né? Mas, assim, você pode ir fazendo uma por uma, e isso dá um guia, né? Dá o caminho das pedras que a gente costuma falar, para justamente você chegar no final ali, sei lá, na terceira semana, você já ter tudo certinho do seu negócio, com anúncios rolando e tudo mais, para poder, de fato, já começar com a sua marca. Então, acho que foi fundamental esse cronograma de 30 dias para conseguir tirar a Corvo Lúdico ali do papel e fazer essa renda extra. Sim. Assim, tu criou o nome e tudo, zero, quando tu entrou no VDJ ali mesmo, e tu lembra quanto tempo mais ou menos foi, assim, quantos dias, quantas semanas tal, até o primeiro aluguel? Dentro do próprio cronograma de 30 dias, eu acredito que umas 3 semanas, no máximo 3 semanas e meia, assim, já saiu o primeiro aluguel. A partir do momento que eu anunciei mesmo ali, fiz tudo certinho. Ali eu fiquei uns dias até gravar os vídeos, né? Que eu acho que foi um dos principais pontos de dificuldade, né? Que a gente precisa ativar esse lado ator, assim, né? Para poder gravar e fazer algo legal. Então demorou um pouco assim por conta disso, mas a partir do momento que eu abri, anunciei, eu já fiz ali na primeira semana que eu realmente comecei a divulgar o serviço, a marca com os anúncios e no boca a boca com os colegas. Ali eu já consegui, no primeiro final de semana, fazer 2 aluguéis para colegas mesmo, mas já teve um aluguel para uma pessoa fora do meu círculo ali, que foi lá, pegou, alugou o jogo, entregou tudo certinho. Então, já cerca ali de 3 semanas já teve o primeiro aluguel. Que massa, que massa. E justamente isso que eu ia te perguntar, né? Porque como tu é programador, eu também era programador, só que eu era de Uhum, aplicativos e tal, mas uhum, eu era zero em marketing. Então, tipo assim, e até uhum, hoje eu não sei nada de design, né? Design é um negócio assim, que eu não tenho, né, nenhuma habilidade. uhum. E eu queria saber, assim, se tu já sabia dessa parte de marketing antes, né? Como é que foi? Ou se tudo tu aprendeu ali com o VDJ, conseguiu executar? Como é que foi essa questão do marketing, assim, para ti? Foi uma das dificuldades, assim, ou foi mais tranquilo? A questão ali de gravar o vídeo, né, de fazer o criativo ali, foi um ponto mais difícil, justamente por falta de costume de rede social, né? Então, não sou a pessoa que usa redes sociais ali, fica postando, gravando conteúdo e tudo mais, né? Eu mais consumo esse conteúdo. Ô, William, eu vou ter que dar uma paradinha que eu acho que chegou aqui um pedido. Opa, Tranquilo. peraí, eu acho que minha esposa vai lá buscar. Você consegue, beleza? Tava nas Anot... dificuldades, né? Isso, porque agora é só para explicar para o pessoal, chegou um pedido de aluguel ali que estava retornando ou saindo, né? Porque é assim que é a vida de quem tem uma locadora, né? Exatamente. Tá ali em casa já recebe pedido. Mas, não, justamente sobre essa questão das dificuldades quanto à parte de marketing, né? Então, ali tu estava comentando, né? Isso. Beleza. Então, essa foi essa dificuldade maior, que a gravar os criativos, né? Os vídeos ali, né? Encarnar essa face de ator, assim. Mas, assim, o VDJ, ele também dá um guia passo a passo ali. O William explica muito bem como fazer esse processo, né? Vai lá, fala uma frase, grava, fala outra frase, grava, né? Então, assim, seguindo o passo a passo que foi ensinado ali no curso, isso ficou muito mais fácil. Aí, em termos de plataforma, eu já tinha uma experiência, né? Eu já tinha feito alguns anúncios num outro negócio que eu tinha feito há um tempo atrás, então já tinha mais ou menos o conhecimento de como funcionava ali a plataforma, mas também com o curso ali foi explicado bem certinho como fazer o cadastro na plataforma da Meta ali, subir os anúncios e tudo mais. Então foi bem tranquilo nessa parte, assim, o curso ajudou bastante. Mas tu já tinha tentado fazer outra renda extra antes, ter outros negócios, ou esse foi teu primeiro negócio, assim? Eu tinha tentado lá em cerca de 2018, mais ou menos, antes da pandemia, eu tinha tentado fazer um negócio de camisetas, né? Camisetas com frases de filmes e assim, né? Então, assim, tive um e-commerce e tudo mais, né? Eu fiz anúncios, mas assim, teve uma certa dificuldade para decolar, assim. Os amigos compraram bastante, mas assim, no final das contas, para expandir além, teve uma certa dificuldade.
Uhum. E o que que tu julga? Porque eu penso, né, pô, e-commerce de camiseta é bem mais popular, né? Camisetas é bem mais popular do que jogos de tabuleiro, né? Se a gente vai para e filmes ainda mais, né? O que Uhum. que tu julga dessa vez que fez com que o teu negócio desse certo e, né, começasse ali a crescer, a desengrenar, diferente do e-commerce, né, que estava mais fechado para os amigos e o negócio de jogos já foi para os desconhecidos, vamos dizer assim, né? O que Uhum. que tu considera assim como ponto? Eu acredito que foi assim o próprio caminho das pedras, como eu comentei na pergunta anterior ali, Uhum, né? Eu acho que isso fez a gente trabalhar desde o início pensando nesse negócio como um todo ali, né? Quando eu abri esse e-commerce ali, foi algo meio que eu fui fazendo ali, junto com a minha família ali e tudo mais. Mas assim, a gente foi meio que tateando, vendo o que funcionava, o que não funcionava. Então, assim, você erra muito, né? Se acertam aqui. Então, isso acabou ficando aí por um problema de fornecedores também e tudo mais. Resumindo, a história acabou se enrolando, não cresceu o negócio e acabou ficando de lado. Então, acho que com o caminho das pedras ali, né? Então, várias pessoas já passaram aqui pelo curso, então, várias pessoas já tiveram erros e acertos, então, meio que você tem um compilado de acertos, né? Em que sim. ajuda a gente a seguir esse caminho mais fácil. Né? Com certeza, com certeza. Até mesmo porque a gente fala muito sobre isso, né? Tem muita gente que tenta sozinho, né? Pensa assim, ah, não, pô, agora eu entendi, é só pegar meus jogos e alugar, daí vou tentar sozinho. E nesse sozinho, muitas vezes acaba acontecendo, que nem foi o caso do e-commerce ali, que pô, na prática tu começa a descobrir que existem outros detalhes, outras coisas, e em Exatamente. cada uma das tarefas do cronograma, tu tem que tomar uma decisão. E toda essa decisão, se tu vai acumulando erros, no final acaba não dando certo, né? Então, assim, Inclusive, essa ideia de seguir sozinho eu tive também, né? Então, eu assisti, como eu falei, eu maratonei. Então, fui entrando no Instagram do pessoal, vendo como que eles estavam postando dos jogos, né? Vendo, entrando lá na plataforma, né? Eu vi que tinha um acervo de jogos, depois tinha lentes. Aí eu falei, meu, será que eu consigo, né? Fazer sozinho? Fui pensando. Aí eu falei, meu, mas se eu ficar aqui, eu vou me arriscar, vou possivelmente perder dinheiro assim. Então fui para o mais certo, vou falar, vamos lá adquirir o curso mesmo e confiar no processo e ver se vai dar certo, né? Mas foi massa, massa. algo que me ocorreu, mas ainda bem que eu não segui. É, não, que bom, é porque geralmente as pessoas acabam queimando a primeira impressão e começando a marca meio errado, né? E daí depois, quando chega lá, Uhum, tem que refazer tudo, e daí não tem como causar uma segunda primeira impressão, né? Porque só tem uma e é a que exatamente. fica, geralmente. Mas né, que bom que aceitou aí a nossa ajuda, e eu queria justamente entender um pouco mais, até para o pessoal de casa entender, porque dentro do VDJ a gente fala sobre isso de fazer o primeiro aluguel muito rápido, mas depois do primeiro aluguel a nossa meta sempre é fazer lá, né, 1.000 ou mais reais por mês. Tu já chegou a bater essa faixa aí, né, dos 1.000 reais por mês dentro do teu negócio ali, contando, né, os aluguéis ou eventos, outras coisas que vocês trabalham? Sim, sim, a gente já conseguiu bater essa meta aí de R$ 1.000. Eu acredito que ali uns 2 meses já a gente já conseguiu atingir essa meta. Então, assim, é algo que funcionou, então deu resultado. Sim. E hoje, assim, né, porque o VDJ ele não é um curso barato, né? Então a gente sabe, até porque a gente entrega muito suporte, qualidade, Uhum. etc, né, coisas assim. E muitas pessoas têm, até mesmo pessoas assim, pô, será que eu preciso mesmo investir tudo isso? Não posso, né, começar sozinho aqui? E eu queria saber se, de fato, né, hoje o que tu gasta ali na empresa, os investimentos que teve que fazer, ou até mesmo se o curso já se pagou para ti nesse tempo aí, nesses 4 meses que tu tá de empresa? Ah, sim, o curso já se pagou, sim. Então a gente já teve o retorno ali. Isso considerando, né, tirando ali os custos operacionais e tudo mais, ele já deu ali o lucro necessário que seria para pagar o investimento ali no curso, né? Então, assim, funciona, né? Então, seguindo ali o passo a passo e tudo mais, eu consegui já ter esse retorno e chegar a esse patamar. Ah, que massa, que massa. Não, é sempre bom saber porque é uma dúvida muito comum, né? E a gente se esforça muito para justamente tirar né, retornar o investimento o mais rápido possível e daí depois só de fato aproveitar. E o que eu queria te perguntar agora, justamente é hoje, assim, né?
que dicas que tu daria para uma pessoa que está pensando em começar uma, né, locadora de jogos de tabuleiro, que nem a Corvo Lúdico. Então imagina, pô, chegou alguém ali que tá pensando em criar um negócio dele, ou até mesmo que dicas que tu daria pro Luiz lá atrás, né? Antes de entrar no VDJ, antes de começar todo esse processo, quando ainda estava, né, com medo, receoso, pensando, para ti mesmo, assim. Eu acho que a principal dica que eu posso dar, assim, é acreditar no processo, né? Então, o VDJ é um processo como um todo ali, tem uma comunidade bem ativa. Então, acreditar, seguir, eu sei que às vezes assusta um pouco, né? Não é um investimento barato, né? Então, assim, você tem que ter uma certa certeza, assim, né? Mas, assim, pode ir tranquilamente que isso se compensa. Então, tem todo um apoio ali para os diferentes problemas que você vai ter durante essa jornada, né? Então, ali tem desde criação do logo, né? Então, quem não tem ali os doc artístico, né? Todo mundo contribui, ajuda, fala do, né? Você pode mandar ali no grupo, todo mundo opinando. Então, desde esse início, né? Que seria a própria construção da marca até como operacionalizar, né? Esse processo, como que eu vou receber os aluguéis, como que eu vou mandar. Então, tudo isso a gente tem esse suporte, né? Então, eu digo, a principal dica seria, então, acreditar nesse processo que dá certo no final, tem resultados. Nossa, nossa, não, é sempre legal, assim, realmente a gente saber um pouco, porque cada, né, pessoa ali tem uma dica diferente. Quem acompanha aqui, né, o É a Minha Vez há mais tempo, também, né, vai pegando essas dicas para justamente poder começar a sua renda extra, sem talvez precisar passar pelos mesmos problemas, né, que outras pessoas já tinham passado por aqui. E Luiz, eu queria que tu apresentasse então aí a tua marca e tal, porque, né, a gente tá indo já um pouco mais pro final aqui da nossa conversa, e eu queria, né, pro pessoal que quiser tirar dúvidas contigo, ou até mesmo quem é, né, da tua cidade também poder fazer aluguéis e tal, como é que fazem para encontrar vocês aí e poder alugar? Beleza, então, William. A nossa marca é a Corvo Lúdico, então você pode achar no Instagram ali, Corvo Lúdico, tudo junto, né, sem acento. E o nosso site também é corvoludico.com.br, então lá vai ter as informações de como funciona e tudo mais, e pode entrar em contato com a gente ali também para tirar dúvidas, né? Se vocês têm alguma dúvida específica sobre o processo, né, da empresa, do aluguel, de como funciona, a gente está à disposição também para tirar essas dúvidas. Perfeito, perfeito. Então, assim, queria agradecer demais aqui o teu tempo disponibilizado, ter compartilhado a tua história aí junto conosco, né? Desejo muito mais sucesso ainda para Corvo Lúdico. Também agradecer todas as pessoas que estão presentes aqui até agora, assistiram, né, o podcast até este momento, e dizer que toda terça e toda quinta, né, às 8 da noite, a gente sempre tem mais episódios do podcast É a Minha Vez, trazendo mais alunos que também já estão transformando seu hobby numa fonte de renda extra e estão atuando dentro desse mercado de jogos, me ajudando a relembrar que todos jogam. Dito isso, queria agradecer mais uma vez todos, dizer se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, siga no Instagram, siga também a Corvo Lúdico, porque a gente se fala na semana que vem. Uma boa noite, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.